condiz com aquilo que as pessoas imaginam. Então, imaginam algo meio que não natural, alguma coisa desonesta. Sabe, tem algumas pessoas que, inclusive, dizem, olha, aquela igreja só pede dinheiro. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é nós trabalharmos os dízimos e ofertas como privilégio que Deus nos dá e ordem que Deus nos dá. Porque no Antigo Testamento sempre foi ensinado que o povo de Deus deveria entregar os seus dízimos, as suas ofertas na casa do Senhor. Então isso é bíblico, isso é bíblico. E nós vemos aqui um texto de Mateus, quando Jesus conversa ali com os fariseus, ali no templo, capítulo 23, versículo 23, que ele dá uma chamada nos fariseus, não é? Ele diz, e nos mestres da lei também, os chama de hipócritas. Ali em Mateus 23, ele diz, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo de tudo, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, ou seja, eles davam o dízimo de todas as coisas, eles eram muito cuidadosos em relação a isso. Mas aí ele diz, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Ou seja, ele condena os fariseus, não por estarem dando dízimo, inclusive dizendo, olha, vocês fazem bem, ele vai dizer isso lá, mais à frente, mas vocês negligenciam os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas aí ele termina o versículo assim, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Ou seja, o que ele faz? Ele atesta a doutrina, ele atesta a necessidade, a importância de fidelidade nos dízimos e ofertas. Só que no Novo Testamento, ele qualifica as entregas, ou seja, aquilo que você entrega deve ser revestido de exercício de justiça, de misericórdia e de fidelidade. É sempre assim, no Novo Testamento, ele não abole a lei, ele reforça e dá profundidade e importância para a lei, ele dá um caráter definitivo para a lei, não é? Então, só fazendo esse comentário, porque é importante nós estarmos revendo isto, né? Porque nos dias de hoje tem tanta coisa feia, né? Muita malandragem mesmo, muita coisa desonesta. Malandragem é uma palavra feia, né? Desonesta, tem muita coisa desonesta mesmo. Mas nós, como Igreja Batista, nós nos preocupamos bastante em dar o máximo possível de visibilidade em tudo aquilo que fazemos nesta área. Eu vou pedir que você, por favor, abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Eu gostaria de falar com você sobre o seguinte tema, preparando a nova ordem mundial. Preparando a nova ordem mundial. Talvez para alguns, isso já é de arregalar os olhos, porque, puxa, eu já ouvi algumas coisas sobre ordem mundial. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso, mas num viés espiritual, tá bom? Mas nós vamos dar um panorama dessa nova ordem mundial também. Então, eu quero ler com você esse texto de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, e dizendo já de pronto que Deus já planejou a preparação da nova ordem mundial, da perspectiva de Deus, embora existam outras novas ordens mundiais, e a gente vai ver um pouco. Eu quero ser o mais didático possível, né, para que a gente possa entender onde está
a relevância desse tema, desse texto bíblico que vamos ler, com a ideia da ordem mundial, em que sentido preparar essa nova ordem mundial. Quem já ouviu falar na nova ordem mundial? Levanta a mão. Ok, então nós já temos aí alguma consciência acerca do que significa isso. Muito bem, vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 18, desse Evangelho de João. Revelação de Deus para nós, Deus através de João, está aí mandando um recado para nós, e dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Uma perguntinha, de quem que ele estava falando? No princípio é como se tivesse um ele, né? No princípio ele era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. De quem que ele está falando? Oi? Não ouvi? Puxa vida, eu não ouvi direito. Quem? Jesus, não é? Jesus, ele está falando de Jesus. É muito importante nós percebermos isso, e a gente vai percebendo no decorrer do texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele, em quem? Nele quem? Jesus. Em Jesus estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, que não é esse João da carta, é João Batista, tá bom? Esse João que escreveu é o João Evangelista, assim chamado, tá bom? Irmão de Tiago, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, João, não era a própria luz, mas veio como testemunha da luz. Quem era a luz? Jesus. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que era Jesus, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, quem é? Jesus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, aí a gente já está percebendo bem que ele está falando de Jesus, tá bom? Porque realmente o mundo não recebeu Jesus e não recebe Jesus. O que muitas religiões, muitas orientações religiosas aí, dizem assim: o homem da cruz, com desprezo, o homem da cruz, que não são cristãos, sem dúvida alguma, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, quem é? Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, porque Jesus nasceu 6 meses depois, 3, 4 meses depois de João. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que ele se refere a Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido.
Eu quis demorar um pouquinho nesse texto, porque ele é um dos textos mais importantes das Sagradas Escrituras e que mostra um momento em que a nova ordem mundial, na realidade, foi iniciada. Vamos falar um pouquinho sobre essa ordem mundial? Existem 3 tipos aí de ordem mundial. Uma é a ordem mundial secular, outra é a ordem mundial religiosa e a outra é a ordem mundial bíblica, espiritual. 3. Aqui nós estamos falando aqui, a real, a verdadeira, aquela que foi preparada por Deus, é a ordem mundial bíblica, a ordem mundial espiritual. Bom, vamos começar a pensar um pouquinho nessa ordem mundial aí, que é para a gente poder entender esse negócio, o que tem a ver esse texto com a questão da ordem mundial, a ordem mundial secular, a ordem mundial religiosa, nova ordem mundial. Eu tenho aqui algumas coisas pesquisadas para a gente poder entender. A nova ordem mundial é como ficou conhecida a nova estrutura da geopolítica e da economia globais a partir do ano de 1990. A dissolução da União Soviética marcou o fim de um mundo bipolar. O que é esse mundo bipolar? O que existia em evidência, o que regia todas as relações, o que regia a vida econômica, o que regia a vida social, era os socialistas ou os capitalistas. Então, a geopolítica mundial, até 1990, se concentrava no que eles chamam de bipolaridade, esse mundo dividido em duas divisões, em 2 partes, o socialismo e o capitalismo. O socialismo e o capitalismo. O socialismo representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que envolvia a Rússia, era a Rússia, Letônia, Lituânia, Iugoslávia e alguns outros ali, uma série de repúblicas. A Ucrânia mesmo fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha um cunho socialista, e o capitalismo que era representado pelos Estados Unidos. Essa nova ordem mundial começou a ser desfeito quando o Muro de Berlim foi dissolvido, foi quebrado. Gente, isso daqui eu estou trazendo esses aspectos, porque é importante a gente entender isto. Porque a nova ordem social, a nova ordem mundial, ela foi caracterizada por uma descentralização de poderes. Ela foi substituída por uma descentralização geográfica, uma descentralização econômica, uma descentralização social de maneira plena. Então, novos centros econômicos e de poder subiram, emergiram, que foi o caso da China, foi o caso do Japão, é o caso dos grandes blocos geopolíticos, que é, por exemplo, o Mercosul. O Mercosul faz parte desse bloco geopolítico. A China, Japão, nos orientais fazem parte de um outro bloco político e social. A União Europeia, não é? A comunidade europeia forma um outro grupo. Então, aquilo que era marcado somente pelos Estados Unidos e pela Rússia foi descentralizado. Então, é o que eles chamam de a transferência ou a mudança de uma ordem bipolar para uma ordem formada por blocos aí, não é? Que eles chamam de multipolaridade, ok? Então, um resumo aí, tá bom, sobre a nova ordem mundial. Nova ordem mundial é uma estrutura geopolítica e econômica global que se instalou
a partir do fim da União Soviética em 91, porque em 90 foi a quebra do Muro de Berlim, então abriu-se aí aquilo que separava o mundo ocidental do mundo, o mundo capitalista do mundo socialista, foi naquele momento. Caracteriza-se pela a nova ordem mundial, caracteriza-se pela multipolaridade, pela consolidação do capitalismo, geral isso, e a consolidação desse liberalismo econômico. É esse liberalismo econômico que coloca nos negócios, no comércio, na moeda, o centro que movimenta o mundo. O que movimenta o mundo hoje? O comércio global, a pós-modernidade. O mundo é o nosso quintal agora. Você percebe, é diferente. Antes tinha um viés e agora tem um outro viés. Blocos econômicos desempenhando um papel importante na nova ordem mundial, como o bloco do Mercosul, o bloco da União Europeia, do Mercado Comum Europeu, e outros blocos aí, NAFTA, enfim, tem outros blocos, mas que isso se pulverizou. Ou seja, o mundo, ele já está totalmente tomado por esse viés econômico, por esse viés de negócios, por esse viés onde a sociedade cada vez mais se volta para o seu bem-estar, cada vez mais. O avanço da tecnologia ajudou nesse processo. A compreensão. Agora venha, vamos começar a fazer uma transição, tem muito mais coisas sobre isso. A compreensão da nova ordem mundial, segundo alguns, ele pode ser ofuscada por algumas teorias de conspiração. Então, existem algumas coisas chamadas assim, teoria da conspiração acerca da nova ordem mundial, porque para muitos, a nova ordem mundial abriu as divisões, quer dizer, tirou as divisões, aumentou as fronteiras. Hoje se você faz um Pix para a China, numa boa, e o cara recebe na hora. Hoje você faz uma chamada de WhatsApp para a China, e ele recebe no mesmo momento. Você percebe? O mundo é o nosso quintal agora. Mas, existe o que alguns chamam de teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração é que começa aí a envolver um pouco a questão religiosa. Olha só como a gente vai fazer nessa transição, é importante. A nova ordem mundial, alguns dizem, só para a gente poder entender, é uma teoria conspiratória na qual um grupo poderoso e secreto está planejando dominar o mundo através de um governo mundial único. Eu já ouvi isso. Governo mundial único, uma única moeda. Isso te faz lembrar o quê? O anticristo. Alguns chamam isso de teoria conspiratória. Imagina, isso é coisa da mente, é coisa da imaginação. E aí ele continua dizendo assim: a nova ordem mundial seria um plano com o objetivo de derrubar governos e reinos do mundo, bem como erradicar em todo o mundo todas as religiões e crenças, para unificar a humanidade sob uma só ordem, uma só religião, uma só crença, que seria baseada em uma ideologia extrema, uniforme, uma moeda única e uma religião universal. Isso tem a ver com nova ordem mundial agora, com viés religioso. Nessa teoria, ocorrências significativas são ditas que são causadas por um grupo extremamente poderoso e secreto, ou de vários grupos interligados. Acontecimentos históricos e atuais são vistos como passos de um curso planejado para governar o mundo, principalmente através de uma combinação de políticas financeiras, corrupção política, engenharia social, controle mental e o medo à base de propaganda. Gente, o que a gente está vendo hoje? Você percebe, está dando para entender? Eu espero não estar sendo teórico demais,
mas fazendo aí uma associação dessa nova ordem mundial que a gente já ouviu, com essa nova ordem mundial religiosa. E essa nova ordem mundial religiosa, agora avançando mais para dentro mesmo da religião. Tem um livro chamado Ameaça Pagã, de um autor chamado Peter Jones, é um pastor, e na base desse livro, ele faz alguns comentários aí, ele traz algumas colocações de algumas pessoas importantes. Então ele pega um teólogo cristão chamado Herman Bavinck, em 1901, prestem atenção, 1901, ele diz assim: a menos que estejamos enganados, o século XX, que estava começando naquele ano, 1901, irá testemunhar um gigantesco conflito de espíritos, muito mais sério e feroz que nunca. O conflito é entre a antiga visão de mundo e a nova visão de mundo. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Aí, tem um testemunho de uma ex-freira, que depois se tornou uma bruxa. Eu não sei se ela era bruxa e foi pro convento, ou se ela se tornou depois, chamada Mary Daly, ou Daly, ex-freira católico-romana, bruxa pagã, ecofeminista, em 1968. Ela diz assim: havia alguns conflitos acontecendo, um protótipo de batalha entre os principados e potestades, e eu quis ir até o fim nessa batalha de morte. Gente, vocês estão percebendo que essa nova ordem mundial, de uma perspectiva secular, que eu falei mais no começo, que são esses blocos, essa multipolaridade aí de blocos, de intenções e de objetivos, depois para uma ordem mundial religiosa, que a gente comentou aqui, e agora sendo bem expressado através dessa ex-freira, já com um efeito profético do teólogo Herman Bavinck, em 1901, que disse que no século XX, ele previu um gigantesco conflito de espíritos, muito mais sério e feroz que nunca. O conflito é entre a antiga visão de mundo e a nova visão de mundo, que depois, em 1968, já começou a se configurar. Percebe? 67 anos depois, essa freira vem e diz isso, uma bruxa pagã, ecofeminista. Tem uma outra pessoa chamada Naomi Goldenberg, é uma feminista judia, em 1979, ou seja, 11 anos depois. Olhem só, a gente está caminhando aí. Ela disse assim: nós, mulheres, daremos um fim a Deus. Cara, você percebe a diferença de o que se pensava antes e o que se pensa agora? O que estava por trás antes e o que está por trás agora? E uma tal de Wendy Hunter Roberts, uma sacerdotisa pagã, em 1993, ou seja, 14 anos depois da Naomi Goldenberg, essa feminista, dizer que nós mulheres daremos um fim a Deus, ela disse assim: eu invoco a proteção do povo da deusa, contra a ira do fundamentalismo de direita e seu Deus. Gente, isso significa nada mais, nada menos do que uma nova ordem mundial no âmbito religioso, no âmbito espiritual. Cada vez mais a gente está percebendo que no âmbito espiritual as coisas estão se fechando. É como se você estivesse vendo o tempo escurecer. É como se você estivesse vendo as nuvens ficarem escuras. E tem um material do Ronald Schauer, a estratégia mundial de Satanás, que tem a ver com essa nova era, tem a ver com essa nova ordem mundial, não a de Deus, não é? Onde ele diz
que uma das marcas é a negação da revelação divina? Verdade. Negação da revelação divina. Vai falar para alguém que a Bíblia é a revelação de Deus. Eles negam categoricamente isso. Fala da negação, essa é uma das estratégias de Satanás, fala da negação dos absolutos morais. Sabe o que significa isso? Significa que nada. O que a Bíblia diz? Porque eles chamam a Bíblia do absoluto. São contra o absoluto. Por quê? Porque são regras. A pós-modernidade é marcada por um tempo sem regras. Nós é que fazemos as regras. A pós-modernidade disse. Então, os absolutos morais são negados. O que antigamente o casamento era um absoluto moral, hoje é um absoluto moral adotado? Não, é relativo. Hoje em dia, sabe aquela história? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não existe casamento. Hoje em dia existe juntamento. Eu me junto e acabou. Hoje em dia existe divórcio. Antigamente não. Então é um exemplo aqui de absolutos morais. Antigamente a homossexualidade tinha um viés. Hoje tem um viés muito mais receptivo. Você percebe? Os absolutos morais, eles foram negados. A negação da verdade objetiva e de seus padrões morais conforme a Bíblia diz, padrões de conduta conforme a Bíblia diz. Então isso tem a ver com o quê? Com essa estratégia de Satanás dentro desse quadro de uma nova ordem mundial, não econômica e financeira e geopolítica, mas uma ordem religiosa. Redefinição de tolerância. Hoje tudo é tolerado. Até o uso de droga está sendo homologado agora pelo Supremo. Sim ou não? Daqui a pouco eles vão adotar uma tolerância em relação ao tráfico. Redefinição de tolerância. E outros detalhes aí, como por exemplo, o desejo de unidade. Sabe aquela ideia de tudo a mesma coisa, a religião é uma só, o Deus é um só, e nós sabemos que não. Então esse desejo de unidade, né, começa a fluir como se fosse uma ordem, como se fosse um objetivo a ser alcançado. Outro ponto é a deificação da humanidade, ou seja, o homem é um Deus. O homem é um Deus. Um erudito católico chamado Pierre Teilhard de Chardin, ele ensinava que o Deus que deve ser adorado é aquele que resultará da evolução da raça humana. Não é o Deus com D maiúsculo que resultará na evolução da raça humana, mas é o Deus com D minúsculo, o homem. Enfim, nós não viemos aqui para explorar todas essas condições que existem hoje no mundo, mas o que nós precisamos perceber é que, na realidade, o que Deus fez foi, através do Verbo encarnado, através de Cristo, estabelecer a verdadeira ordem mundial. Quem foi criado no capítulo 1 de Gênesis? Todas as coisas, e quem de mais importante? O homem. Então nós vemos no capítulo 1 de Gênesis, algo que foi redefinido nesse texto. Esse homem pecou, e não é o nosso padrão. Sim?
ok? Nós temos falado sobre isso. Adão não é o nosso padrão. Por quê? Porque nós herdamos de Adão toda uma natureza carnal corrupta, sim ou não? Dá para perceber isso? Todos percebem isso? Porque existe muita gente que fala, não, isso é relativo. Não, o homem é corrupto, vê o que está na mente do homem, vê o que está acontecendo no mundo, vê os absurdos que são feitos com crianças, com animais, até os jovens lá, alguns jovens lá do Nordeste, Norte e Nordeste, fazendo a cabeça de adolescentes para mutilar animais, viram isso? Através de redes sociais, fazendo jovens e adolescentes se mutilarem, e eles se ufanavam disso. Então eles viam e falavam, olha, corta o braço, e com os seus chavões ali de convencimento. Agora, pega esse gatinho que você tem aí, corta ele no meio com um estilete. Isso foi provado, foi mostrado. A Polícia Federal já prendeu alguns deles. Gente, fala para mim se isso não é a corrupção do ser humano, embutida nele, que nasce com ele. O ser humano é terrível. Nós, que nascemos de novo, somos de Jesus, nós precisamos dominar os nossos pensamentos para não pensar mal do outro, para não prostituir com os olhos, não é? Para não agir moralmente, para não fazer fofoca, para não complicar a vida de um semelhante. Agora, em João no capítulo 1, quem entra em cena? Jesus. Jesus nada mais é do que a figura do homem que Deus queria antes do pecado de Adão. Já falamos sobre isso também há algum tempo. Jesus é o homem sem pecado. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, ele veio mostrar o que ele quer para o homem. Então, nós estamos nos encaminhando para lá. Quando o apóstolo Paulo, ali em Romanos 8, 29, diz, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus tem irmãos? A Trindade, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, tem irmãos? Quem são esses irmãos? Nós, os filhos de Deus. Mas pastor, todo mundo é filho de Deus. É o que o ser humano diz, mas não é o que o texto diz. O texto diz, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. E esses que creem no seu nome, que são filhos de Deus, não são aqueles que nasceram da carne, não são aqueles que nasceram do relacionamento do homem e da mulher, do pai e da mãe, mas são aqueles que nasceram de Deus. Ele diz, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Para quê? Para mostrar como nós precisamos ser. É o modelo de homem que Deus quer para nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala, que ele nos criou, nos predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito significa o primeiro. Ele não foi o primeiro a ressuscitar, nós cantamos isso. Por isso é que eu disse no começo, nós louvamos a Deus, porque a semelhança de Jesus, nós também seremos ressuscitados. Pronto.
ele é o primogênito, é o primeiro entre muitos irmãos. Quem são os irmãos? Os filhos de Deus que nasceram de Deus. Gente, essa é a verdadeira ordem mundial, não é nem a secular, que transforma uma nova sociedade por mecanismos econômicos, por mecanismos comerciais, por mecanismos sociais, por engenharia social, como ele diz aqui. Não, a ordem mundial, ela se dá quando o homem é transformado na sua essência. Olha, que coisa. Que coisa. Por isso é que Cristo veio fazer isso, ele veio preparar a nova ordem mundial verdadeira, a espiritual. Por isso é que eu disse que no começo lá, tem 3 tipos de ordem social, tem 3 tipos de ordem mundial. Tem a nova ordem mundial secular, que é essa que torna a mudança da geopolítica, que faz essa mudança na geopolítica. A geopolítica hoje é totalmente aberta, é totalmente diferente do que era antes. Hoje, nós vivemos um tempo de pós-cristianismo. A ordem social, antes de 1990, antes de 1970, quanto mais a gente vai para trás, mais a gente vai percebendo que nós vivíamos um cristianismo mais verdadeiro. O guarda-chuva cristão, no guarda-chuva cristão tinha muito mais gente embaixo. E hoje, o mundo tem cerca de 9 bilhões de pessoas. Estima-se que existem 2 bilhões de cristãos. Nova ordem mundial, geopolítica, social, econômica e religiosa, com tudo que existe lá em cima, fazendo pressão sobre nós. No entanto, Jesus, ele veio aqui como o Logos de Deus. No texto, quando ele diz, aquele que é a palavra, ou mesmo lá no versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Essa tradução, palavra, no original, no grego, é logos. Logos é uma palavra grega. E no grego, essa palavra significa o originador de todas as coisas. Sabe aquela ideia assim do filósofo? Defina a mesa. De onde veio a mesa? Bom, a mesa veio de placas de madeira. De onde veio a placa de madeira? Bom, a placa de madeira veio de toras de madeira. De onde veio a tora de madeira? Veio da árvore. De onde veio a árvore? Veio da semente. De onde vem a semente? Você percebe? Até ele chegar na razão de ser de todas as coisas. Essa é a ideia de logos para os gregos, para o idioma grego, que é muito rico, mais rico inclusive do que a língua latina, o português. Tanto é que amor para nós é amor. No grego tem 4 tipos de amor. Alguns deles a gente sabe, né? Amor filéu, de filantropia, amor eros, de erotismo. Então, são alguns exemplos aí, tá bom? Mas, mostrando o quê? Mostrando que esse Cristo é o Logos, é quem criou tudo, é de onde vem todas as coisas, vem do próprio Deus, é a criação de Deus de todas as coisas. E Ele, esse Deus, é quem estabelece as regras de uma nova ordem mundial, na base de quem? Cristo. Cristo. Aí é que nós chegamos aí nesse texto. Aqueles que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus. Filhos de Deus são aqueles que estão sendo conduzidos ou estão sendo formados a cada dia à semelhança do homem perfeito. Por quê? Porque a nova é a reconstrução do ser humano, mas com outra base.
a reconstrução do ser humano na base de Jesus, que é o homem perfeito. E essa base tem a ver com Jesus e aqueles que estão debaixo da salvação em Cristo Jesus, aqueles que creem em Jesus. Por isso o texto de João 3,36, quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho já participa de uma nova ordem mundial, não essas. Quem crê no Filho já é participante de uma nova ordem, de uma nova ordem mundial, espiritual, ou bíblica, porque as outras não são bíblicas, aquelas que falam que uma mulher vai acabar com o nome de Deus, isso daí não é espiritualidade bíblica, isso não é uma nova ordem mundial bíblica, ela pode ser religiosa, mas não é uma nova ordem mundial bíblica. Por isso, Jesus, ele veio preparar essa ordem mundial. Só para a gente fechar tudo isso tudo começou a ser visualizado de maneira específica em Gênesis no capítulo 12. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 12, e a gente vai ver como Deus, esse foi um dos pontos importantes, foi um dos marcos importantes aí. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é tido como o início da revelação especial de Deus, porque até então é considerado pelos teólogos a revelação geral. Quando Deus chama a Abrão, que foi o iniciador do povo de Deus, ele diz assim: saia da tua terra. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de você, eu estabelecerei uma nova ordem mundial. Olha, capítulo 12 de Gênesis. Os primeiros versos aí da revelação especial. E o outro ponto é o ponto em que Deus cumpre a promessa de, em Cristo Jesus, estabelecer essa nova ordem social. Por isso, quando se fala em nova ordem social, a gente precisa ter em mente de que nova ordem social estão querendo dizer. É a comercial, é a econômica, financeira, é a tecnológica, é a geográfica, é o fato de o mundo ser o nosso quintal, como diz alguns autores aí da pós-modernidade, alguns defensores da pós-modernidade. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho já é participante de uma nova ordem mundial. Não essa religiosa que é demoníaca. Essa nova ordem mundial religiosa, essa que quer estrangular o fundamentalismo e o seu Deus, mas é uma nova ordem mundial real, e foi feita na pessoa de Jesus. Jesus foi o ponto central, aí sendo apontado e profetizado nesse texto de Gênesis do capítulo 12, e efetivado e efetuado ali na vinda de Cristo Jesus. Vamos orar e pedir primeiro que o Senhor nos dê discernimento de tudo isso. Gente, existe muito mais coisa que a gente imagina. Nós ficamos tão preocupados com o dia a dia, não é mesmo? Nós ficamos tão preocupados com os problemas, sim, triviais do nosso dia a dia, os problemas do dia a dia, um cansaço, uma dor de cabeça, um problema financeiro, a preocupação com o filho, não que esses problemas nos sejam atormentadores, mas existe muito mais coisa aqui em cima,
mesmo no sentido secular. Mesmo no sentido secular. No sentido religioso, pelo fato de ele abranger o mundo espiritual, que é habitado por anjos e demônios. A gente falou sobre isso de manhã. Então, existe muito mais coisa, a gente precisa ficar um pouco mais espertos, e ter o discernimento de Deus, para perceber onde Deus está em toda a nossa realidade aqui, em tudo isso que vivemos. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida. Nós vamos continuar, não nesse próximo domingo, no outro, falando e mostrando algumas coisas mais que o Senhor vai nos revelando a partir desse texto, mas tendo como pano de fundo essa nova ordem mundial que nós comentamos agora, até que a título introdutório, e por isso, um pouco mais, que demandou um pouquinho mais de tempo. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus, e vamos pedir que Ele nos dê discernimento, para pensar um pouquinho em Deus, e pedir discernimento acerca das coisas, porque nós não sabemos, mas nós estamos mexendo num vespeiro. Estamos mexendo num vespeiro. Senhor Deus, obrigado porque somos filhos teus, e nós dizemos isso, não é porque nós nascemos na carne, nascemos como um ser humano, mas nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque nós tivemos uma experiência com o Senhor, nós nascemos do Senhor, só o Senhor pode fazer de nós o que nós somos internamente, e só o Senhor pode nos livrar de tantas coisas, só o Senhor pode ter misericórdia de nós, só o Senhor pôde levar os nossos pecados na cruz, só o Senhor pôde nos religar com o Senhor, nós não poderíamos fazer isso. O ser humano não consegue voltar-se a Ti por suas próprias forças. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nós tenhamos consciência disso. Se já nascemos do Senhor, que possamos ter discernimento do mundo que vivemos. Se nós ainda não tivermos essa experiência de nascer de novo, que o Senhor esteja abrindo o nosso coração. Senhor, fala a corações que estão incomodados por dentro, e que talvez queira responder, se creem em Jesus, se querem se religar com o Senhor, e possam responder que querem fazer isso. Toca no coração dele, toca no coração dela, aqui ele possa ver Jesus com clareza, e se alegrar, e desejar cada vez mais estar mais perto de Ti. Por favor, ó Deus, só o Senhor pode fazer isso. As palavras de um pregador não conseguem fazer isso, mas a Tua palavra, o Teu Espírito é todo capaz para entrar dentro desses corações e refazê-los à semelhança de Cristo. Tirar a base adâmica, tirar a base de Adão e colocar a base de Cristo. E a cada dia nós irmos sendo reconstruídos à semelhança de Jesus. A Tua semelhança, a semelhança de Cristo. Senhor, fala em corações aqui neste lugar. Fale em corações que porventura estiverem nos assistindo, participando deste culto, assistindo pela internet. Mas nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos cantar.